Things, nova série muito falada da Netflix, com relação aos aspectos literários. Até antes da nossa série a respeito da literatura alemã, e sobretudo da sua série de notas. Agora, alguns comentários a respeito é de que você vê na trama, como diria a nossa Clarice Lispector, na trama de que se trata a série Stranger Things, seria nos anos 80, um grupo de jovens encontram forças sobrenaturais, segredos governamentais se perduram. Como na medida em que eles procuram ver respostas, mistérios revelam-se diante deles. Então, o que ocorre quando você entra numa trama desta, chamada hoje de seriado, desses seriados enormes, que é uma febre, você, claro, começa a perceber algumas informações. Na trama, você ativa aquilo que se chama suspensão da descrença. E isso toma um tempo desnecessário, até na questão mitológica, porque certas teses teóricas, como é o caso do que acontece nessa série, até quando com relação à física quântica ou algo assim, esse tipo de coisa, de física mais teórica ou universal, nós temos aqui a física quântica, mas também é uma física renascente. E então ela se renova e se revela. Ok. Eu vou até procurar no nosso ChatGPT a respeito da série. Vou pausar e volto. Então, já encontrei o nosso autor aqui da suspensão da descrença, é o Coleridge, bem conhecido. Procurei no GPT literário, o Coleridge, no qual ele enfatiza que é uma tese da suspension of disbelief, a suspensão da descrença atribuída a Samuel Taylor Coleridge, certo? Suspension of disbelief é atribuída então a tese da suspension of disbelief, a suspensão da descrença em português, é atribuída a Samuel Taylor Coleridge, o autor da biografia literária 1817. Bem interessante. Mas o que é bom olhar no caso do seriado, por exemplo, esse Stranger Things ou outros, digo Stranger Things, que é um dos que estão em moda hoje em dia, é de que sutilmente nessa suspensão de descrença é introduzido aspectos, por exemplo, que são meramente teóricos, não diria meramente, mas eu diria que estão na fase teorética, como os da física quântica, pressupostos de física, como buracos negros aplicados a realidades intervencionistas, a realidade de mudança de universos, viagem entre matéria, a viagem da matéria no espaço-tempo, são materiais teóricos, e é passado, quando se usa muito a suspensão of disbelief, a suspensão da descrença, é passado, talvez inconscientemente, como algo na fase real.
certo? Com todas as suas cadências e polaridades, como esse caso da Stranger Things, nessa série. E então é necessário suspender a descrença, sim, para apreciar o seriado, por exemplo, a respeito desses garotos que são pegados pelo sobrenatural, procuram respostas e encontram mistérios extraordinários, mas é preciso atentar, além disso, para não entrar em um arquétipo errôneo, um arquétipo errôneo, quando aquilo não é arquétipo, ou seja, a tentativa de explicar uma realidade como a física o faz, não quer dizer que é uma coisa que já provada, já uma coisa 100% real, ou a realidade em si própria, essa realitas. Então, mas quando se passa na suspensão de descrença, parece que aquilo já é tomado como de fato real, que pode acabar entrando no imaginário de algumas pessoas como realmente acontecido. Aquilo já é fato e não pode ser discordado, e às vezes você cai no terrorismo de dizer que, bom, a pessoa pode discordar daquela visão de mundo, etc, etc, e quando se vê aquilo ainda uma teoria em testes, é um recorte da realidade. Então é preciso verificar isso. Além de que hoje, e outra coisa, as questões das militâncias que é colocadas de forma proposital dentro das próprias séries, então, ou dos seriados. Então essa suspensão da descrença, quando se trata de cinema ou seriados, não é a mesma coisa quando se trata de literatura clássica, como é o caso da nossa nota ativa de número 2 da próxima da série a respeito da literatura alemã, ok? Então eles fez um comentário a respeito da série Stranger Things, o que ocorreu sobre o mundo, os dois mundos que existem na série e outras informações. Quem viu conhece, quem não viu também. Não vou passar aqui informações a respeito propriamente de episódios para que não seja frustrante para quem quiser ver, porém é necessário dizer que quando se vê um seriado desse nível aqui de fantasia e esse nível de suspensão da descrença, é necessário verificar que as teses que entram em nossa imaginação às vezes influenciam a própria opinião com relação à realidade, ok? Então, olha que é uma coisa que está acontecendo muito. As teses que entram em nossa imaginação, como esses mundos paralelos, como a mudança de matéria em realidades diferentes, como a normalização de uma moralidade ética diferente, a normalização de qualquer tipo de relacionamento, ou etc. Que é válido, sem nenhum tipo de dialética ou conversa entre o que poderia ser, se é realmente válido na sociedade real, não somente dentro de um enredo, na suspensão da descrença. Então, apenas um alerta com relação a isso, mas de modo que, levando em frente, é possível também verificar polos positivos nessa trama, como diria a Clarice Lispector. Por isso eu arremate feche e até breve nesse breve comentário a respeito dessa série Stranger Things na Netflix.
próximo nome notativo é a respeito da literatura alemã e alguma análise sobre os temas pertinentes a isso. É breve, remate, beijo.